No início de junho deste ano, pouco depois do avião oficial americano ter decolado de Riad, na Arábia Saudita, onde manteve uma longa reunião com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman Al Saud, o secretário de Estado americano Antony Blinken telefonou de imediato ao outro líder do Oriente Médio, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Não se tratava de fofoca para pôr combustível na fogueira, mas de um gesto de intermediação para estreitar os laços entre os grandes rivais no Oriente Médio. Durante mais de 40 minutos, Blinken deu ao líder israelense um briefing sobre as exigências significativas que o jovem príncipe herdeiro saudita havia reivindicado para que sua nação normalizasse as relações diplomáticas com Israel. Netanyahu, naturalmente, despachou suas próprias demandas. O telefonema foi uma reviravolta na tentativa remota do governo Biden de mediar um acordo diplomático histórico entre a Arábia Saudita e Israel, que teve início na administração de Donald Trump. Tratam-se de dois adversários históricos que nos últimos anos se envolveram no namoro discreto, em parte durante a sua desconfiança partilhada no arquirrival Irã. Sabe-se que os árabes israelenses não gostam nem confiam um no outro, mas para o bom ordenamento das questões que englobam os conflitos terrestres e ameaças, estão dispostos a engolir sapos, ou melhor, uma saparia. Uma normalização das relações entre a Arábia Saudita e Israel seria um dos acontecimentos mais dramáticos num realinhamento contínuo no Oriente Médio e poderia ainda trazer benefícios para os líderes de ambos os países, bem como para o presidente Biden, que deve enfrentar a reeleição no próximo ano. Também tornaria explícito o que é verdade há muito tempo. O governo de um dos países mais influentes do mundo árabe reduziu efetivamente o seu apoio a um Estado palestino independente como uma prioridade menor. E isso não se limita à Arábia Saudita. Após o acordo de Abraão intermediado por Donald Trump e que reuniu Emirados Árabes Unidos, Sudão, Marrocos, Bahrein e Israel, os palestinos ficaram atônitos com a demonstração de escanteios sobre suas reivindicações, até então apoiadas pelas nações árabes. Para Netanyahu, o reconhecimento de Israel pela Arábia Saudita seria uma vitória política significativa para o líder em apuros, cujo governo de coligação que enfrenta uma feroz oposição interna. E também poderia ser um efeito dominó sobre outras nações árabes. Por seu lado, o príncipe Mohammed procura uma relação de segurança reforçada com os Estados Unidos, acesso a mais armas americanas e o consentimento dos Estados Unidos para o reino enriquecer urânio como parte de um programa nuclear civil, algo a que Washington resiste há muito tempo. Já Biden enxerga duas oportunidades nas relações bilaterais entre as duas nações do Oriente: o agrado popular para as eleições de 2024 e afastar a tentação chamada China, que se envolveu mais calorosamente nos últimos anos. Tudo estava caminhando a passos cuidadosos, escorregadios, mas havia progresso. E então o ataque coordenado do Hamas sobre as fronteiras sul de Israel acabou com a calmaria no país e passou a colocar em risco as conversas entre árabes e israelenses. Israel revidou com ataques aéreos, incluindo um que destruiu uma torre de 14 andares que abrigava escritórios do Hamas. Ao todo foram mais de 2.000 pessoas mortas e o número cresce velozmente. Milhares de pessoas ficaram feridas e cerca de 123.000 pessoas deslocadas em Gaza que estavam em abrigos. O ataque não provocado do Hamas contra Israel ameaça uma iniciativa de paz apoiada pelos americanos que levaria a Arábia Saudita a normalizar as relações diplomáticas em troca de garantias de segurança dos Estados Unidos e outros favores. Afinal, como ficarão as conversas a partir de agora? Muitos dizem que o possível acordo já se encontra fora de questão. Será mesmo? Venha conferir as novidades na loja Ara Militar. Temos as melhores camisetas, canecas com estampas incríveis e o melhor, tudo por um preço que cabe no seu bolso. Acesse umapenca.com/aramilitar. A escalada dos acontecimentos em Israel nesse fim de semana terá efeitos em cascata na sua política externa e, por sua vez, em todo o Oriente Médio. O governo israelense já havia conversado com a Arábia Saudita sobre a normalização das relações diplomáticas. O acordo teria sido uma conquista histórica para dois dos principais intervenientes no poder da região.
ambos aliados americanos, após décadas de distanciamento que beirava a hostilidade. No entanto, após os recentes ataques terroristas do Hamas e a subsequente declaração de guerra de Israel, esse acordo está por enquanto fora de questão, segundo Ian Bremmer, presidente e fundador da empresa de consultoria geopolítica Eurasia Group. Geralmente, essas empresas de consultoria são contratadas por diversos governos para traçarem estratégias políticas. O especialista Bremer chamou esses ataques de 11 de setembro de Israel, porque foram uma surpresa e tinham como alvo civis. Foram também os primeiros ataques em profundidade em Israel. Devido à crise de segurança nacional sem precedentes, Israel e a Arábia Saudita serão forçados a reconsiderar, e isso deixaria os palestinos diplomaticamente mais isolados do que alguma vez estiveram. Desde o início da guerra, não há nenhuma palavra oficial de Israel ou da Arábia Saudita sobre o estado das suas conversações, que os Estados Unidos estão a ajudar a mediar. A Arábia emitiu um comunicado no sábado, dia em que os combatentes do Hamas entraram em Israel, matando civis e fazendo outros como reféns, no qual pedia o fim de uma nova escalada e culpava as políticas de Israel. O Ministério das Relações Exteriores saudita publicou nota dizendo que o reino recorda as suas repetidas advertências sobre os perigos da explosão da situação como resultado da ocupação contínua. A declaração, que ofereceu pouco apoio a Israel, atraiu críticas e autoridades de política externa dos Estados Unidos. O senador Lindsey Graham teria falado com um alto funcionário saudita, dizendo-lhe, abre aspas, se você quer um relacionamento normal com os Estados Unidos, esta não é uma declaração normal. Fecha aspas, foi o que informou o jornal New York Times. Graham também teria advertido a Arábia Saudita por estar na seção de torcida do Hamas e do grupo libanês por procuração do Irã, o Hezbollah, que os Estados Unidos e a Arábia Saudita designam como organização terrorista. A última escalada tornaria desagradável para Israel e a Arábia Saudita prosseguirem um acordo. Tudo indica que o Ministério das Relações Exteriores da Arábia condenou os ataques, mas também disse que Israel era responsável por eles, por causa do tratamento histórico dispensado aos palestinos. Até o momento, a Arábia Saudita está à espera para ver como se desenrola a guerra entre o Hamas e Israel, antes de retomar as negociações. Não perca nenhum vídeo aqui no Área Militar, amplie seus conhecimentos e fique por dentro de tudo o que está acontecendo no Oriente Médio. Para isso, se inscreva e ative o sino de notificação.